Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí para o canal e hoje quero compartilhar com vocês uma experiência vivida recentemente, principalmente aí nessa época que é uma época de férias, né? Essa época que passou após o início do ano, então a gente acaba se planejando, se programando para curtir com a família, passar experiências e tudo mais. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês aí uma experiência que a gente acabou tendo visitando alguns países. Nós acabamos fazendo um roteiro aí no mês de fevereiro, entre fevereiro e março, para, digamos assim, atravessar a Europa, mas a um curto período de tempo, né? A gente tá sempre vivendo uma vida corrida e uma vida com muitos trabalhos, graças a Deus, muitos projetos, mas a gente gostaria de estar também compartilhando com a família, compartilhando com os amigos, conhecimentos, experiências e tudo mais. E a gente acabou fazendo um roteiro aí de alguns dias na Europa. Eu sempre quis fazer uma travessia, digamos assim, de carro, né? Alugamos um carro e partimos então para a Alemanha, né? A minha mãe queria conhecer, o namorado da minha mãe também, o esposo dela queria conhecer, então queríamos conhecer a Alemanha e aí acabamos partindo, fazendo um roteiro para lá, né? E eu acredito que o que a gente pode tirar de bom ou de ruim dessas experiências e dessas viagens que a gente acaba realizando é que também a gente acaba sempre fazendo uma comparação, né, com o Brasil, com outros países. Não tem como a gente não comparar, né, até porque a gente acaba vivenciando muita coisa, né. Eu já visitei aí, eu acredito que mais de 10 países, eu acredito, né, a gente já acabou morando em outros também, em função de intercâmbio, em função de experiências que a gente quer estar vivendo, né? Acabei fazendo, morando e tendo intercâmbio na Inglaterra, no país de Gales, agora mais atualmente na Irlanda. E aí, com isso, a gente acaba vendo muita coisa e vivenciando muita coisa também, né? Então, então o que que fica assim que eu gostaria de compartilhar com vocês é a experiência que é o que mais conta na vida, digamos assim, né? Então hoje, em vez de você estar se preocupando com o melhor iPhone que você tem, ou com o melhor carro que você tem, ou com a melhor casa que você tem, eu acredito que a experiência de você estar viajando, a experiência de você aprender a cultura de outros países, né? Assim como a gente já foi, graças a Deus, várias vezes para a França, né? Eu acho que mais de 4 ou 5 vezes, já não nem lembro mais quantas vezes a gente foi para a França em função de viagem, em função de ir lá conhecer a Disney, etc, etc. Neste roteiro que a gente fez agora mais recentemente, então a gente acabou viajando aí e conhecendo esses países. Eu acredito que foi França, a Itália, Suíça, Alemanha, Luxemburgo, né? Então são países assim que cada um tem a sua cultura, o seu estilo, a sua vivência, né? Os seus costumes, né? Digamos assim.
em cada um deles, né? Mas o que me chamou bastante atenção, dentre desses que nós acabamos visitando, eu até estou planejando e programando e separando os vídeos que a gente gravou, fotos e tudo mais para postar no canal, e vocês poderem, eu poder estar também compartilhando com vocês essas experiências, e que eu acredito que o que fica para a gente assim é o conhecimento e a experiência de fato, né? Então, uma coisa é você simplesmente olhar no mapa ou ler no Google ou usar a IA para você saber sobre determinado país, sobre determinada coisa. Agora, outra coisa é você vivenciar isso, né? Ter a experiência com seus filhos, com seus netos, seja quem for, ou de alguma maneira, ou se Deus abençoar vocês de alguma forma de poder vivenciar isso, façam, eu super recomendo, é muito bom ter uma experiência assim diferente em outros lugares, né? Então, mas voltando uma casinha antes, que eu iria comentar sobre a questão da vivência, né, ou das experiências dos países, uh, eu acredito que foi uma experiência bacana, né? Eu estou tentando puxar da memória e lembrar das passagens que a gente teve por esses países, né? E eu acredito assim que, por exemplo, o que mais me impactou assim foi eu acredito que a proximidade ali na Europa desses países, né? De você simplesmente pegar um carro e atravessar de país para país e você tá já naquele país, na cultura daquele país, nos lugares, nas montanhas, né? A gente atravessou ali subindo os Alpes ali entre Itália e Suíça ali para poder subir para a Alemanha. Então acaba que a gente vivencia e tem isso em mente, né? Mas assim, para mim, se eu poderia dizer assim, qual é a diferença ou quais são as características, o que foi que me impactou, eu acredito que eu poderia citar isso, né? A proximidade desses países, as línguas, né? Então eu estava viajando, andando com o carro e aí você tem a rádio, então você muda para a rádio e está passando na França o francês, na Itália o italiano, aí você vai para a Suíça, já é ali tá mistura de francês com alemão e alguns italianos, né? Inglês ali já não é essa região, como na Inglaterra, na Irlanda, em outros países que tem o inglês, ali já não tem mais esses idiomas, então você acaba ouvindo, praticando e ao mesmo tempo perdão, repetindo e entendendo como é que esses países funcionam, né? Então a gente, por exemplo, ali na Suíça, quando a gente chegou, a gente já chegou um pouco tarde por causa da viagem, então alguns países a gente acabou tendo uma pouco tempo de para a gente poder testar ou vivenciar ou alguma coisa, mas outros a gente acabou tendo um pouco mais de tempo, né? Mas eu lembro assim que o que me impactou, por exemplo, na chegada na Itália, por exemplo, é muito parecido o clima com o Brasil, ruas, casas, cidades, assim como Portugal também, que eu acabei conhecendo o ano passado, né? Então, eu achei isso muito parecido. Quando a gente chegou ali na Suíça, já mudou totalmente. A Suíça, claro que a gente chegou à noite, então mais escuro. Ela tem lá um controle de luzes que é para não atrapalhar a visão da gente também. Então, assim, eu achei muito escuro. Então, aquela parte onde os trilhos de trem, que tem os bondes que passam pela cidade, né? Eu me lembro quando eu visitei Manchester, lá na Inglaterra, era assim também. Então, tinha os bondinhos e os trilhos
que passavam no centro, mas ali na Suíça, em Zurique, que a gente visitou, eu acabei vendo que é super natural e normal as pessoas estarem andando entre os trilhos, os carros, tudo junto com os trenzinhos, com os bondinhos, né? As lojas diferentes, então assim, tudo diferente, né? Então acaba que você acaba se impactando, né? De uma certa forma. E dentre outras coisas também, né? Que é a questão da educação, a questão educação do povo, né? Da Europa, a questão você vai num banheiro, você vai num lugar público assim, é tudo limpo, tudo organizado, né? Então é uma outra, você acaba vivenciando uma outra ideia, tendo uma experiência diferente do que normalmente você está acostumado, né? E o que mais? Depois que a gente visitou Zurique, daí a gente já subiu para a Alemanha e aí a gente acabou ficando em algumas cidades do interior da Alemanha, né? Nosso roteiro alvo era ir a Frankfurt. Nós íamos nos encontrar lá, buscar minha mãe lá em Frankfurt e acabamos ficando ali pelo interior da Alemanha. E assim, quando a gente chegou no interior da Alemanha, aí é uma outra ideia, assim, é uma outra organização, tudo limpo, tudo organizado. Eu achei assim muito parecido, de verdade, assim, com o interior do Rio Grande do Sul, né? Países, cidades alemãs que tem no interior do Rio Grande do Sul, que a gente conhece, que é da cultura alemã, né? Assim como Dois Irmãos, Feliz, a própria Santa Catarina, lá em Pomerode, e outros locais, São Leopoldo, Novo Hamburgo, então são tudo cidades fundadas por alemães, né? Santa Cruz, e que deu para perceber que realmente é um, digamos assim, é um Ctrl-C, Ctrl-V da Europa que levou para o Brasil, para essas cidades. Então eu pude perceber isso, né? Então é isso, pessoal. Eu vou dar um corte nesse vídeo aqui para não ficar muito extenso. Vou fazer uma parte 2 dele para que a gente possa, para que eu possa compartilhar com vocês essa experiência, tá ok? Até o próximo vídeo e um abraço.